Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a área de um quadrilátero qualquer usando a geometria analítica. Então vejam um exemplo. Nós temos um plano cartesiano aqui e um quadrilátero desenhado. O nosso objetivo é calcular a área desse quadrilátero aqui. Observem que caso os lados desse quadrilátero fossem paralelos aos eixos ortogonais, ou seja, x e y, seria mais simples nós calcularmos. Porém, como eles não são paralelos, nós vamos ter que usar uma outra estratégia, que será a estratégia de dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Então, observem, se eu traçar esse segmento de reta aqui, eu dividi esse quadrilátero em dois triângulos. Portanto, nós vamos formar aqui um triângulo A e deste lado aqui, no lado esquerdo, um triângulo B. Observem também que nesse quadrilátero, que agora eu dividi em dois triângulos, eu tenho os seguintes vértices. Eu tenho o vértice 1 e 1, que representa x1 e y1, então o vértice 1, 1. Depois nós temos esse vértice aqui, menos 2 e 5, significa que o x é menos 2 e o y é 5. Depois nós temos esse vértice aqui, cujas coordenadas são menos 6 e menos 2, que significa menos 6 em x e menos 2 em y. E por último, nós temos esse vértice aqui, cujas coordenadas são menos 7 e 5, ou seja, x é igual a menos 7 e y é igual a 5. Portanto, dividindo esse quadrilátero em dois triângulos e determinando as coordenadas dos vértices dele, nós vamos poder usar a fórmula para cálculo da área de um triângulo. Então, vejam, eu posso usar a fórmula do cálculo da área de um triângulo para calcular a área do triângulo A, depois a área do triângulo B e, por último, somar essas duas áreas, encontrando com isso a área do quadrilátero. Então, observem que a área de um triângulo ela é dada na geometria analítica pelo produto, ou seja, a multiplicação de um meio do módulo do determinante. Se você quiser um pouquinho mais informações sobre como calcular a área de um triângulo usando geometria analítica, você pode procurar ali no canal, que também nós temos essa aula. Bom, lembrando que o determinante é esse daqui, ok? Então, nós vamos calcular agora a área do triângulo A. Inicialmente, nós vamos precisar calcular o determinante. Como é que eu faço, então, para calcular esse determinante? Eu devo escrever as coordenadas dos vértices do triângulo A aqui nesse determinante. Então, inicialmente, nós vamos colocar essa coordenada aqui, esse vértice, composto por essas coordenadas, aqui no nosso determinante. Então, eu vou colocar 1, que é x e y, e o outro 1 é o que vai fazer parte dessa fórmula aqui, ó, desse determinante. Agora eu vou colocar as coordenadas do outro vértice, desse vértice aqui de cima, menos 2 e 5. Então, menos 2, 5 e o 1 que faz parte da fórmula do determinante. E por último, eu vou colocar esse vértice aqui, menos 6 e menos 2. Então, menos 6, menos 2 e 1 que faz parte da fórmula. Observem também que a ordem, se eu coloco primeiro este vértice ou esse, não importa. Eu poderia trocar as ordens aqui. O importante é que fique na ordem o x e o y. Calculando esse determinante aqui, nós vamos encontrar menos 37. Você também pode dar uma olhadinha aqui no canal, que tem um vídeo que fala sobre como calcular o determinante de ordem 3, para quem precisar de uma ajuda. Então, esse determinante aqui será menos 37. Agora, eu vou aplicar, então, na fórmula da área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? 1 meio vezes o módulo de um determinante. Então, 1 meio vezes... Qual foi o determinante? Menos 37. Então, eu coloco aqui. Portanto, esse menos 37, como está em módulo, ele passa a ser positivo. Portanto, 1 meio vezes 37. 1 meio vezes 37 vai dar 37 meios. Fazendo essa divisão aqui, eu terei 18,5. Então, esse foi o cálculo da área do triângulo A. Agora, falta nós calcularmos a área do triângulo B. Então, vejam que eu vou colocar aqui, ó, a área do triângulo A deu 18,5.
Agora nós vamos então calcular a área do triângulo B. Para isso, nós vamos escrever o determinante com as coordenadas dos vértices. Os vértices são esses três aqui, ó. Este, menos 7 e 5, menos 2 e 5, e por último, menos 6 e menos 2. Então, eu vou colocar aqui, eu vou começar com este vértice aqui, ó, menos 7 e 5. Então, menos 7, 5 e 1, que faz parte da fórmula do determinante. Agora eu vou para esse vértice aqui, menos 2 e 5 e 1, que faz parte da fórmula do determinante. E por último, esse menos 6, que é x, e menos 2y. E 1, que faz parte da fórmula do determinante. Lembrando novamente que esses vértices aqui, eles poderiam estar menos 7 e 5 aqui para baixo, aqui no meio. Enfim, essas ordens aqui poderiam estar trocadas. O que tem que permanecer é a ordem do x e do y, ou seja, das coordenadas. Resolvendo esse determinante aqui, eu terei menos 35. Agora eu vou aplicar na fórmula da área do triângulo, que é 1 meio vezes o módulo do determinante, ou seja, 1 meio vezes o módulo de menos 35. Como menos 35 aqui está em módulo, ele vai passar a ser positivo. Então, 1 meio vezes 35. Portanto, 1 meio vezes 35, 35 meios, que é 17,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, o B é 17,5. O que nós devemos fazer, então, para finalizar? Eu vou somar a área encontrada no triângulo A com a área encontrada no triângulo B. Somando as duas, eu vou ter a área do meu quadrilátero total aqui. Portanto, então, eu vou fazer A mais B, ou seja, 18,5, que foi a área A, mais 17,5, que foi a área B, e aí eu terei um total de 36 unidades de área. Lembrando também que se tivesse metro, seria metro quadrado, centímetro, centímetro quadrado. Como eu não especifiquei a medida, a unidade de medida, eu estou colocando unidade de área. Então é isso. Essa maneira de nós calcularmos aqui serve para qualquer quadrilátero, inclusive aqueles que estão paralelos aos eixos ortogonais. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.